Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aprenderemos a respeito do modelo atômico do Bohr e da configuração eletrônica que deriva da concepção deste modelo. Sugiro que antes que vejam este vídeo, revejam aquele sobre a evolução dos modelos atômicos, uma vez que o modelo do Rutherford nos dá a base suficiente para que consigamos entender adequadamente o modelo do Bohr. O modelo do Bohr surge a partir do momento que se tem um questionamento sobre duas características muito importantes da matéria. Primeiro, a capacidade da matéria de emitir luz, por exemplo, quando cai um pouquinho de água com sal da sua cozinha no fogo e a chama fica amarelada, aquilo é emissão atômica, ou seja, da onde vêm essas emissões, essas energias, uma vez que cor, luz é energia, e principalmente como justificar que os prótons no núcleo não atraem os elétrons que estão rodando ao redor deste núcleo. Então são essas as duas indagações principais que dão origem ao modelo do Bohr. O modelo do Bohr já tem algumas características do desenvolvimento inicial da física quântica, da mecânica quântica. Muito bem, no modelo do Bohr nós temos o núcleo central que continua contendo os prótons e os nêutrons, e nós temos uma região gigantesca que continua sendo chamada de eletrosfera. Essa eletrosfera, ao contrário do que dizia Rutherford, que os elétrons estavam girando ao redor de forma aleatória, Bohr diz que a única forma de fazer com que os elétrons não atinjam o núcleo e percam energia é se eles girarem em órbitas definidas. Essas órbitas, que têm um formato perfeitamente de circunferência para o hidrogênio, que é o átomo no qual o modelo do Bohr acaba descrevendo, pode ser também chamado de camada, ou até mesmo nível, sendo essas duas nomenclaturas bastante utilizadas. Os elétrons então giram como se fossem planetas ao redor deste núcleo e são atraídos por ele. Porém, é impossível para um elétron estar em qualquer posição que não seja especificamente sob essas determinadas órbitas. Dessa forma, há um impedimento energético que faz com que os elétrons não possam estar em nenhum espaço sem ser nessas órbitas ou camadas ou níveis específicos. Com isso, esse modelo tem algumas características muito peculiares dele. Primeiro, como eu já disse, eles só podem ocupar ou os níveis ou as camadas, não podendo estar em nenhuma região fora disso. Cada uma dessas camadas vai ter um valor de energia específico, que é característico de cada átomo. Essa energia, quanto mais longe do núcleo, mais energético ficam esses elétrons. Pense nessa energia como uma energia que desestabiliza esses elétrons, fazendo com que isso indique que os elétrons sempre terão preferência por estar dentro das camadas mais internas. Eles sempre ocuparão primeiramente as camadas mais internas para depois ocupar essas camadas ou níveis mais distantes. Há também um impedimento numérico, no qual os elétrons só podem estar na camada até um determinado número ou uma determinada quantidade, não podendo exceder. E Bohr estabelece que cada uma das camadas tem um respectivo número máximo. Por fim, ele consegue justificar as emissões atômicas através das possíveis transições entre essas camadas. Ou seja, os elétrons podem eventualmente ir para outras camadas e retornar originalmente para as suas. Para que eles possam saltar entre uma camada menos energética para uma mais energética, ele vai ter que receber um valor de energia. E ao retornar para essa camada original, ele devolve este valor de energia, que, por exemplo, é a luz amarelada quando a água salgada cai na chama do seu fogão. Essas são as principais características deste modelo. Cada uma das camadas borda um respectivo número ou uma respectiva letra. Por exemplo, a primeira delas é a camada K, a segunda é a L, a M e assim por diante, dando um total de 7 camadas que descrevem todos os átomos conhecidos, todos os elementos conhecidos. Portanto, nós teremos 7 possíveis camadas. A primeira delas é a camada K, L e segue o alfabeto até o Q. Essas camadas também podem ser chamadas de níveis e enumerados de 1 até 7, correspondendo respectivamente a uma letra. A camada K é o número 1, a camada L, o 2, e assim por diante até 7. Conforme dito, cada um desses níveis ou camadas também acomoda o número máximo de elétrons. A camada K acomoda o menor número delas, apenas 2 elétrons. A camada L, 8.
a camada M, 18, a camada N, 32, a camada O, também 32, a camada P, 18 e, por fim, a camada Q, 8 elétrons. Com isso, nós podemos utilizar todo este conceito para descrever como estão as características da distribuição dos elétrons dentro de qualquer elemento, como por exemplo no alumínio, que é constituído por 13 prótons. Seu número atômico é 13. Como o alumínio está neutro sem nenhuma carga, nós temos que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, ou seja, 13. Se fizermos a distribuição de acordo com a camada, observamos que o alumínio tem a camada K, sempre a primeira camada ser preenchida, porque é de menor energia, com 2 elétrons apenas. A camada L, a segunda camada de menor energia, contém no máximo apenas 8 elétrons, que são colocados 8 aqui. Com isso, nós temos 10, 8 na L, 2 na K, num total de 13 elétrons para serem preenchidos. A próxima camada que os elétrons irão ocupar é a camada M. A camada M consegue ter até 18 elétrons. Contudo, apenas 3 elétrons são necessários para completar a quantidade de 13, que é do alumínio. 2 mais 8, 10, mais 3, 13. A quantidade total de elétrons, 13, sendo distribuída 2 na K, 8 na L e 3 na M. Com isso, a cara do átomo de alumínio é algo em torno desse tipo. O núcleo, 2 elétrons na camada K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na camada L e os 3 elétrons na camada M, sendo essa última camada que contém elétrons chamada a camada de valência. Essa camada de valência é extremamente importante para descrever comportamentos do elétron e até mesmo posições respectivas na tabela periódica. Entretanto, essa distribuição em camadas que vai seguindo o número máximo de elétrons e os seus respectivas tendências de entrar nas camadas de menor energia, muitas vezes origina uma distribuição inadequada, fazendo com que seja necessário, para fazer a distribuição de camada, originalmente fazer a distribuição em subníveis. Dentro da química, um subnível é um nível menor de energia que vai estar contido dentro de cada uma das camadas. É como se fosse possível dentro de uma camada, como por exemplo a camada L, ser feito um zoom e se observasse que dentro dessa camada há 2 subníveis que recebem nomenclaturas próprias. Então, se pudéssemos fazer um zoom, observaríamos a existência de 2 subníveis menores na camada L. Alguns chegam a ter 3, alguns apenas 1 e outros até possíveis 4 subníveis. O subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível S. Essa interpretação, dita agora há pouco, é um pouco simplificada, na verdade, do formato e do significância desses subníveis. Porém, para nosso conteúdo, é suficiente para descrever o necessário para ser abordado. Cada um desses subníveis também serão constituídos por um número máximo de elétrons. No caso da S, cabem no máximo 2 elétrons. No caso da P, 6. O D recebe até 10 e o F consegue 14 elétrons. Todas as camadas contêm o subnível S. As camadas L a Q contêm o subnível P. As camadas M, N, O e P contêm o subnível D. E por fim, apenas a camada N e a camada O contém o subnível F. Com isso, conseguimos construir uma tabela contendo camada, nível e os possíveis subníveis constituídos em cada uma dessas camadas. K, apenas o S, o L, SP, a M, SPD, a N, a O, as 4, o P, S, P e D, e por fim, a camada K, S e P apenas. Esta tabela, chamada de tabela de distribuição eletrônica ou diagrama de distribuição eletrônica ou ainda diagrama de Linus-Pauling, embora não seja associado necessariamente a Pauling essa distribuição, dá origem a esse formato muito visualizado no qual os elétrons vão entrando em determinados subníveis de acordo com a energia de cada um, que não segue, na verdade, uma sequência numérica lógica. Para isso, então, temos aquela distribuição clássica no qual os elétrons vão entrando de acordo com a diagonal dessa tabela.
ficando algo em torno disso daqui, no qual sempre a distribuição vai ocorrer nessa tabela de baixo para cima, seguindo essas linhas diagonais. Por exemplo, fazendo a mesma distribuição anterior em camadas, agora em subníveis para o átomo de alumínio, temos então, seguindo essa tabela, o primeiro subnível que aparece é o subnível 1s. Portanto, o primeiro subnível é o subnível 1s. Cabem no máximo 2 elétrons do subnível S, que são colocados como se fosse um exponencial. S2. Isso não é S ao quadrado, e sim uma representação que o S contém 2 elétrons. Portanto, os 2 elétrons entram no subnível S. Em sequência, temos, pela próxima diagonal, o subnível 2S. Portanto, 2S, de novo, cabem no máximo 2 elétrons nesse subnível 2S. Seguindo as flechas, a próxima da diagonal, o 2P, é o próximo subnível que contém elétrons. Portanto, 2P, porém, o P, ao contrário do S, cabem mais. São 6 elétrons no total. Com 6 elétrons aqui, nós temos 6 no P, e 2 no 2S, e 2 no 1S, totalizando um total de 10. Lembrando, o alumínio tem 13 elétrons distribuídos nesses subníveis. Portanto, mais subníveis serão necessários. O próximo deles é o 3S, seguindo essa flecha. 3S, que cabem no máximo 2 elétrons, portanto, 3S2. Com isso, nós temos 12, falta apenas um único elétron para completar a quantidade necessária do alumínio. O próximo, seguindo pela diagonal, é o 3P. O 3P consegue ter até 6 elétrons na última camada, porém não há necessidade do 6 para descrever o alumínio, falta apenas um único elétron, que é colocado aqui. 6, 8, 10, 12, 13 elétrons no total. Transformando essa distribuição para uma distribuição de camada, nós temos que a camada K são todos os níveis que têm o 1 na frente. Nós só temos isso daqui como camada K, portanto, são 2 elétrons na camada K. A camada L é aquela que será constituída por todo mundo com o nível 2. Nós temos 2 subníveis de nível 2. Portanto, 2 aqui, mais 6 aqui. 6 mais 2, 8 elétrons na camada L. Para finalizar, a camada M é todo mundo que tem o nível 3. Portanto, somando 2 com 1, nós temos 3 elétrons na camada M. Essa é exatamente a mesma distribuição que chegamos anteriormente, o que te faz indagar por que utilizar essa tabela e não a metodologia simples de ir trabalhando camada por camada. Conforme esses números vão ficando cada vez maiores de elétrons para serem distribuídos, nota-se que essa distribuição não segue mais algo tangível e tão facilmente feito apenas seguindo as camadas. Portanto, a necessidade é sempre de se fazer primeiro a distribuição eletrônica para depois se converter em distribuição em camada. Por fim, um exercício para fixar o conteúdo. Faça a distribuição em subníveis e em camadas, igualzinho ao anterior do átomo de cloro, que contém 17 prótons. E determine qual é o número de elétrons no subnível e na camada de valência. Muito bem, o átomo de cloro será constituído por 17 prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons por o átomo neutro, que é igual a 17. Começando inicialmente pela distribuição em subníveis. Primeiro deles, 1s, portanto, 1s, cabem no máximo 2 elétrons no s, 1s2. Continuando, o próximo é o 2s, portanto, 2s também cabem no máximo 2. Próximo, 2p, cabem no máximo 6, com isso nós temos 10, faltam 7. Continuando, 3s, 3s2, 12 elétrons. Terminou para cá, próxima diagonal vem para o 3p. 3p cabem no máximo 6. Tenho 12. Para dar 17, eu preciso de 5 aqui. 5 mais 2, 7. Mais 6 mais 2 mais 2, igual a 10. Portanto, essa é a distribuição eletrônica do cloro. Para converter em distribuição em camadas, todo mundo que tem o número 1 corresponde à camada K, portanto, 2 elétrons. Todo mundo que tem o número do nível 2 corresponde à camada L, portanto, 8, 2 mais 6. Todo mundo que tem o 3 corresponde à camada M, portanto, 2 mais 5, 7.
sendo essa a distribuição em camadas. Para finalizar, o número de elétrons no subnível de valência. Subnível de valência é o último subnível a ser ocupado, ou seja, 3p5. Nós temos, então, 5 elétrons no subnível de valência. E a camada de valência é a última camada a ser ocupada. A última camada a ser ocupada é a camada M, portanto, nós temos 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Valeu!